Quando você pensa em personagens de anime que se aventuraram no wrestling, certamente vem na sua mente dois nomes: Tiger Mask e Jushin Thunder Liger. O primeiro claramente inspirado na história de Rikidozan. O segundo nem era originalmente um anime de wrestling, mas acabou sendo trazido para os rings da NJPW e se tornou um grande sucesso. Mas antes desses dois, um lendário herói que andava de triciclo foi a primeira aposta interpromocional de Antonio Inoki. Hoje, no Rádio de Pilha Driver, eu, menino Tanaka, vou contar a história de Aztec Kaiser, o guerreiro azteca. Antonio Inoki sempre apresentou uma visão diferenciada para os negócios. As suas ideias de promoção de eventos eram bem diferentes, por exemplo, das de Giant Baba na AJPW. Não é à toa que o Inoki promoveu todo aquele espetáculo com o Muhammad Ali para tentar promover o próprio nome. Mas antes disso, pensando em chamar a atenção de um público mais novo, mais diversificado para a NJPW, Inoki aliou a sua marca em projetos muito arriscados, que obtiveram resultados mistos. Alguns deram certo, outros nem tanto, e entre 1976 e 1977, a emissora NET, hoje TV Asahi, exibiu 26 episódios da série Pro Wrestling Star Aztec Kaiser, um drama voltado para crianças, produzido no gênero Tokusatsu, que para quem não é muito ligado aos termos japoneses, é basicamente um filme com muitos efeitos especiais. Ou nesse caso, uma série cheia de efeitos especiais. Algo que a gente pode ver em Ultraman, por exemplo. Inclusive, a produtora Tsuburaya Productions, responsável pelo Ultraman, foi quem assumiu os efeitos especiais dessa série escrita por Go Nagai e Ken Nishikawa. O projeto inicial, inclusive, nem era só para o Pro Wrestling, mas envolvia também o rugby e corrida de carros. Bem aleatório. Só que quando tudo foi encerrado, eles decidiram cortar esses dois porque não tinha tanta importância assim no Japão. Ficou só o Puroresu mesmo. E olha, eu vou confessar pra você que tá me ouvindo agora, que essa história ela soa muito mais engraçada do que ela realmente é. Ela é meio tosca. Claro, eu consegui ver alguns episódios que foram legendados aí em inglês e eu realmente fiquei fascinado, achei um formato muito interessante que até poderia, digo mais, deveria ser reprisado, trabalhado, o que quer que seja hoje em dia. Alô galera da Bandeirantes, vocês que estão aí com essa faixa japonesa agora, negócio diferenciado, se vocês por algum acaso tiverem ouvindo a programação Rádio de Pilha Driver, não sei por que estariam, saibam que nós queremos ver o Aztec Kaiser na sua programação também. Come on, come on, come on, come on, Aztec Kaiser. Come on, come on, come on, come on, Aztec Kaiser. Mas vamos lá, vamos contar a história. Como é que acontece tudo nesse universo do Aztec Kaiser? Essa história gira em torno de Shun Takaba e do grupo Black Mist. O Shun viu o irmão Daijiri ser morto por esse grupo e se aposentou do wrestling. Basicamente, o Black Mist era um apanhado de figuras satânicas que pretendiam não tão somente tomar conta do mundo do Puroresu, como também tomar conta do mundo como um todo. O líder máximo era o Lord Luar, que tinha uma espécie de altar em que ele era cultuado por ninguém mais, ninguém menos que ele, Satan Demon. Satan Demon! Satan Demon! Siete Peles! O nome do personagem é realmente esse, Satan Demon. Ele era algo como presidente executivo da Black Mist. Ele quem liderava as atividades, os ciborgues de combate que queriam tomar conta da Total Pro Wrestling, que era a representação da New Japan Pro Wrestling. Um ano depois da morte do Daijiri, que tinha acabado de se tornar campeão mundial de luta livre, o Shun aparece novamente, só que renovado. Ele se preparou durante todo esse tempo de maneira secreta com o Dr. Hayami, uma autoridade mundial em pesquisa de resina sintética com conhecimento em engenharia mecânica e, claro, conhecimento no wrestling profissional. Quando ele percebeu os movimentos malignos da Black Mist, ele resolveu desenvolver um traje especial para quem fosse os combater. Shun, ao chegar na casa do doutor após a morte do seu irmão, foi logo chamado de Azteca. Por um ano, Shun treinou com Gori King, um robô gorila desenvolvido exclusivamente para acoplar os acessórios usados por esses lutadores ciborgue que ele enfrentava.
Esse robô basicamente domina todas as artes marciais, é o bichão mesmo. Isso de certa forma ajuda o Shun a se tornar o Aztekaiser. O que se destacava nessa formação do Aztekaiser, além do conhecimento marcial adquirido, era a armadura, claro. A resina azteca tinha a propriedade de ser mais dura do que o ferro e mais macia do que a borracha. E acoplada na máscara do Aztekaiser estava o maior desejo de Lord Luar: a estrela azteca, a fonte de todo o poder do guerreiro. Depois de toda essa apresentação lendária, eu acho que cabe explicar que a base da história é basicamente ele destruir esses ciborgues que ele enfrentava e o Satan Demon vai regenerando eles. E eles vão se apresentando cada vez mais fortes nos episódios seguintes. O mais interessante é o detalhe mais bizarro dessa série toda. Em dado momento do combate, quando ele estava enfrentando essa galera, tudo se transformava em animação. Quando o Aztekaiser dizia Kaiserin, tudo virava um anime. O Aztekaiser em anime fazendo movimentos que muito provavelmente ele não ia conseguir fazer sendo interpretado por uma pessoa dentro do ringue. Pouco depois, ou um pouquinho antes do último golpe, a ação voltava ao normal, com o Aztekaiser normalmente saindo vitorioso. A New Japan Pro Wrestling acabou entrando de cabeça no projeto do Aztekaiser por dois motivos. O próprio interesse, que eu já comentei, de atingir um público mais novo. E 2, a série foi transmitida pela mesma emissora que detinha os direitos de transmissão, ou seja, a NET, hoje TV Asahi. Esses dois pontos pesaram muito para ter esse envolvimento todo da New Japan. E o Aztekaiser, apesar de todo esse envolvimento, ele não era interpretado por um lutador. Claro que nas cenas de luta, muito provavelmente deve ter tido um dublê, mas oficialmente mesmo era um ator. Vários lutadores acabaram aparecendo no decorrer da série, só que eu quero destacar aqui 4. O próprio Anthony Inoki, que obviamente tinha que aparecer logo no primeiro episódio. O George Takano, que ficou mais conhecido no mundo do wrestling como The Cobra, e esse personagem é maravilhoso. Ele interpretava um brasileiro, isso mesmo, um brasileiro, que dizia saber a identidade secreta do Aztekaiser, que eu acabei já revelando aqui pra vocês, né? Se vocês não se incomodarem, eu já revelei, mas também fica meio óbvio no primeiro episódio. E você não vai encontrar a série completa aí no YouTube. No YouTube mesmo só tem um episódio, e essa galera que legendou para o inglês só legendou 6 episódios. Então tá faltando muito da série ainda. Então perdão pelo spoiler, mas não vai mudar muita coisa. Quem também apareceu aí na série foram o Don Arakawa e o Satoru Sayama, que interpretaram vários personagens em cenas de luta. Satoru Sayama, sim, o senhor Tiger Mask, que poderia muito bem ter virado o Aztekaiser. Pense bem nisso. Porque na realidade o plano do Anthony Inoki não era simplesmente promover a empresa dentro da série, mas levar o Aztekaiser para os ringues da NJPW. Só que o Aztekaiser, podemos dizer que foi um fracasso de audiência, e foi isso que levou ao cancelamento da série após esses 26 episódios. Depois de um tempo, o show viria a gerar uns mangás, que foram vendidos aí com uma história separada, foram até um sucesso maior do que foi a série, mas a verdade é que não colou. Tempos depois, um mangá que foi lançado aí no fim dos anos 60 se tornaria o grande sucesso na experiência de licenciar um personagem alheio, o Tiger Mask, como eu falei. Mas você daí do outro lado pode se perguntar, mas será que esse potencial não poderia ser aproveitado? Ninguém aproveitou esse personagem em momento nenhum dentro do wrestling? Realmente o pessoal seria tolo se não aproveitasse, só que eu acho que passou um pouquinho do tempo. Quando a série estava para ser lançada em DVD, isso aconteceu em 2015, a Tsuburaya, que era a produtora, liberou que o Aztekaiser fosse usado no wrestling. Então eles deram uma refinada na máscara, uma modernizada, e colocaram ele para lutar no dia 31 de dezembro de 2014, fazendo finalmente a sua estreia profissional. Não foi na New Japan, mas ironicamente foi no evento Inoki Bombae. O Aztekaiser derrotou ninguém mais, ninguém menos do que o Bob Sapp. Depois, já em fevereiro de 2015, ele viria a derrotar a 5ª geração do Black Tiger num evento da IGF. E não, ele não topou com o Tiger Mask, não teve a vingança, você acabou com a minha carreira, você não fez aparecer e tal, não rolou. Infelizmente. A estrela azteca, infelizmente, não brilhou tão forte no mundo do wrestling profissional. Se você tá ouvindo isso aqui pelo Spotify, você vai me encontrar no YouTube em youtube.com/Luciano
youtube.com/rádio de pilha driver. Já se você estiver me vendo pelo YouTube, o link para o Spotify tá aqui na descrição, certo? É importante que, independentemente da plataforma, você me siga, curta o conteúdo, compartilhe com os amigos, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e possamos espalhar a arte do wrestling profissional por esse mundão, beleza? Tchau, tchau, galera! Fui! 俺は負けない